A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Deus Pai querido, Pai celestial, Senhor, que o teu povo nunca esqueça que o Pai eterno, o grande Pai, Pai maravilhoso é o Senhor. Que todos os pais dependem do Senhor, como todos os filhos dependem do Senhor. Vem e fale conosco. Senhor, a tua palavra é viva, é o nosso alimento. A tua palavra, Senhor, é o poder que cura, que liberta, que abençoa. A tua presença sacia, Senhor. A presença viva do teu Santo Espírito sacia a alma. Enche o coração, restaura e renova o próprio corpo, as forças físicas. Como o Senhor diz, Pai, sim, renova como as forças da águia. O Senhor é tremendo. Nosso Deus, pedimos, fale conosco. Ilumine o nosso entendimento. Pois sabemos que a vida espiritual é que rege a vida material. Sabemos que todas as coisas existem pelo Senhor, porque o Senhor criou. Somos feituras das tuas mãos, Pai. Somos obra do teu amor. O ser humano sentia nada. Foi da vontade do Senhor criar o homem e a mulher. E mais então o Senhor soprou as narinas do homem, dando-lhe o fôlego de vida, da presença linda do teu Espírito. Pai, por isso reconhecemos sem ti não somos nada. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Se for preciso, nos repreenda e corrija as nossas falhas, porque queremos andar segundo a tua vontade. Pai, obrigada por tudo. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Será que nós procuramos conhecer Deus como Pai? Será que nós o tratamos? Uma das formas de um bom filho, uma boa filha para com o pai, nós temos de conhecer o Senhor Deus na sua soberania como Deus Todo-Poderoso, aquele que tem domínio e poder sobre tudo. Tem todo o poder, tem nada que fuja ao seu controle. Nós temos de conhecê-lo como Senhor, para que sejamos bons servos. Mas se o cristão não procurar conhecer Deus como Pai, ele perde muito. Deixa de desfrutar da paternidade, dos cuidados do Pai. Agora, o que um pai quer? Olha, irmãos, tem pais no mundo que misericórdia. Quando a gente escuta falar que um pai introduziu o seu filho no caminho do erro, porque ele anda naquele caminho, você diz, meu Deus, misericórdia. Mas quando um pai é pai de verdade, irmãos, ele quer um filho honrado, ele quer um filho vivendo com dignidade, ele quer um filho vencedor, ele se alegra. Qual o pai, a mãe que não se alegram tremendamente no dia da formatura de um filho? Ufa, quanto suor, quanta luta para chegar até aquele momento, né? Qual é a visão que Deus passa para o seu povo, os seus filhos, para nós, né? De um pai? Como é que é isso? Então nós vamos ver agora, claro, num culto não vamos ver tudo, impossível, mas um pouquinho. Vamos ver o que é o cuidado de um pai, a prioridade, as prioridades de um pai que realmente é um bom pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas.
No capítulo 11, nós temos a figura de um pai. Evangelho de Lucas, capítulo 11, começa no versículo 5. Como o texto é grande, irmãos, ele vai até do 5 ao 13, vamos a princípio até o versículo de número 10. Vamos de 5 a 10, tá? Vamos juntos? O título, né? A parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de longe, de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que é mister, tudo. E eu vos digo, versículo 9, e eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Vamos dar uma paradinha nessa parte? Isso aqui é muito importante para todos nós que somos de Jesus, que cremos em Jesus, e para toda pessoa que quer realmente conhecer Jesus. Bom, a base do o entendimento base dessa parte aqui é a insistência, a persistência em buscar para receber o que quer, o que precisa. Você pedir, dar-se-vos-á. Então, ali, diante de Deus, pedir até conseguir aquela bênção. Essa é a base. Mas aqui, irmãos, tem coisas tremendas da parte de Deus, porque essa figura desse pai que está deitado com os seus filhos é o cuidado de Deus com os seus próprios filhos, com o seu povo. Então é essa parte, essa figura que nós temos de contemplar, não é? E vamos contemplar hoje. Observa bem comigo. O pai está deitado já para dormir com os seus filhos. Esquece a questão cultural, esquece... não vai pela letra, toma muito cuidado. A tradução, tem outras traduções cuja explicação fica mais simples. Uma delas é a King James, que ela diz assim, quando o moço fica batendo lá de fora, lá na porta: amigo, ei, amigo, abre essa porta, me ajuda aí, eu tenho um amigo meu, chegou de longe, de viagem, já chegou tarde, você está vendo? E eu não tenho nada em casa, não preparei nada, eu não sabia que ele vinha. Amigo, abre a porta aí, me socorre, me empresta pelo menos 3 pães aí, que o resto eu me viro lá. Não, vamos entender, tá? Para e pensa. Amigo, abre a porta aí, me socorre. Tá? Esquece o tempo de indústria, esquece aí o que você... Hoje tem micro-ondas, tem pão de forma, tá lá enfim, esquece isso. Vai lá no tempo que fazia os pãezinhos na lenha, lá no forno a lenha. Vai lá cortar a lenha, volta e arruma o fogão a lenha. E prepara, e debulha o trigo, faz a farinha. Coisa séria. Vamos à parte aqui, bem simples, tá? Do cuidado. Bom, então o amigo vai à casa do amigo, deve ser vizinho, e está lá batendo na porta, já é tarde. O amigo se deitou, os filhos se deitaram. Como eu disse, a tradução King James diz assim: meus filhos estão deitados, dormindo, e eu também já me deitei. Ou seja, eu também já estou deitado, não vem me incomodar agora. E é um amigo, atente bem para isso, é um amigo. Isso é muito importante, tá? A observação desses detalhes tão fortes. Você imagina a figura daquele pai, tá? Que sentou, tá lá no quarto com os filhos,
se sentou, abriu um livro e começou a conversar e contar uma história antes dos filhos dormirem. Um exemplo, tá? Então vamos imaginar que esse pai sentou lá com os seus filhos. Filhinho, vamos embora. Todo mundo já tomou banho, todo mundo já jantou, já escovar os dentinhos, vem deitar. Deita aí, filho, vamos lá. E aí, papai vai contar uma história para vocês. Ah, pai, eu não quero dormir. Tem criança que é assim, né? Enquanto pode aproveitar, não quer dormir de jeito. Tem criança que luta com o sono. Estou falando sério. Eu tenho uma neta que dormia em pé. Até 3 anos de idade, ela chegava a dormir encostada na parede para aproveitar tudo. Ela queria ver tudo. A hora de dormir para ela é um suplício, porque ela queria ver tudo. Quando ele vai dormir, não, eu quero ficar aqui. Até que um dia ela não aguentou, encostou na parede, foi dormindo e foi caindo. Isso na parede do refeitório. Foi o pastor Luiz Carlos que segurou ela. Foi bom, ele segurou, ele viu, correu, segurou. Eu estava conversando, dando umas diretrizes lá. E quando eu olhei, ela já estava de lado nos braços dele. Então você imagina a figura de um pai que põe os filhos na cama, que cobre os filhos, e aí começa a contar uma história para eles. Vamos dizer que está contando a história do Davi, mas agora chegou a hora, então, meus filhos estão na cama, já estão dormindo, e eu também já estou deitado para dormir. E o amigo está lá batendo. Como eu disse, a visão principal dessa parte é insistir na presença de Deus até que a porta se abra e você receba a bênção que foi buscar. Mas nós não podemos deixar de lado a figura desse pai, porque quem está mostrando é Jesus. O próprio Jesus usou esta parábola, ele trouxe esta parábola para falar de um pai que está ali cuidando do soninho dos filhos. Ou seja, um pai preocupado, chegou do trabalho, os pais naquele tempo então, a maioria, lavoura, pecuária, ou com a enxada na mão, ou cuidando dos animais, ordenhando animais, cansado, mas ele está ali. Ele fala dos filhos. Meus filhos estão comigo na cama. Ou seja, eu botei meus filhos para dormir. Eu falei da outra tradução, que dá essa explicação. Meus filhos já estão na cama, estão dormindo. E eu também já estou na cama, eu também já me deitei. Ou seja, eu botei eles para deitar, para dormir, esperei eles dormirem, e eu acabei de me deitar. Então, primeiro ele cuidou dos filhos. Ai, até parece a nossa sociedade hoje. Em determinado momento, eu estava assistindo um noticiário de TV. Isso já tem um tempo. E era véspera de carnaval. E aí sai um jornalista, um repórter, no meio dos foliões. E aí vai perguntar a um senhor. O pessoal já estava em festa, e perguntou a um senhor que estava com um copo de bebida na mão e muitos penduricalhos de balangandãs, de flores e muita coisa. E ele está lá, pula, grita. E aí o repórter chega até ele e diz: eita, a folia está boa, o senhor está muito feliz, uma fantasia bonita. Ah, se for preciso, corta tudo. Garanto para você, até o leite das crianças paga o preço, mas eu tenho que sair no carnaval. Não sei se falou de brincadeira ou se falou sério. Mas e se fosse preciso, entraria o leite dos filhos, faltaria, mas não faltaria a fantasia e a folia. A pessoa abrir a boca e falar uma coisa dessa, o negócio é sério. E aí você contempla aqui um pai que está cuidando dos filhos até o soninho, porque dorme, ele também precisa dormir. É um amigo, você vê que é um amigo. Amigo, empresta-me 3 pães. Muitos anos atrás, um cidadão que estava juntando um dinheirinho na poupança e se esforçando junto com a esposa para comprarem a casa própria, veio um amigo muito desesperado, que tinha perdido tudo que tinha, e pediu socorro àquele amigo que estava para comprar a casa dele, a própria casa. E aquele amigo chegou e suplicou muito que ele lhe emprestasse um dinheiro, e disse que era grande necessidade, você iria iniciar um novo negócio.
e que ele pagaria tudo e daria até juros e tal, que é contra a lei, todo mundo sabe. Mas enfim, esquece essa parte. E o amigo não pensou duas vezes, tirou todo o dinheirinho da poupança e deu para o amigo. Era amigo de anos. E o amigo simplesmente tinha tudo planejado para ir para o exterior. E foi embora. Não avisou amigo nenhum para onde foi. E o amigo perdeu tudo que tinha juntado a vida toda. E era amigo. E não se importou de deixar o amigo ser o que era dele. Esse aqui, ele é amigo. Amigo, empresta-me 3 pães. Sabe qual é o contexto? Primeiro, meus filhos. Ele tem, tá sobrando, ele tem os pães. Porque o outro vai insistir tanto que ele vai lá e vai dar. Tanto que ele diz, ó, se não se levantar por ser seu amigo, vai se levantar e vai atender por causa da importunação. A figura de Deus, que se uma pessoa insistir, tiver fé e insistir, até aquilo que Deus não quer dar, que às vezes vai prejudicar, mas Deus está dizendo, está insistindo, eu vou te dar. Esse é o foco principal dessa parte. Mas vamos olhar a parte do pai. O pai prefere cuidar dos filhos e estar ali com os filhos aconchegados do que atender aquele amigo. Ele não quer sair de perto dos filhos. Representa Deus, que não abandona seus filhos em tempo algum. Trabalhou o dia todo. Ficou o dia todo longe de casa. Durante o dia não teve contato com os filhos. Você está pensando que tinha celular? Você está pensando que tinha internet? Cadê a turma que tem mais de 60? Levanta sua mão. Até os seus 35 você tinha internet? Tinha internet? Tinha. Vivemos e estamos aqui. Tem gente que está deixando a família de lado, presa à internet. As pessoas hoje estão dentro de casa, cada uma no seu canto. Ali cada uma na sua atividade, na sua distração, na sua brincadeira, na sua comunicação. O mundo está num estado deplorável, é terrível. Aconteceu um crime essa semana brutal. Não gosto de falar de crime. Eu vim aqui para trazer coisas novas, lindas de Jesus. Lindas, porque Deus é um Pai amoroso. Mas o ser humano está terrível no mundo. A esposa estava pedindo ao marido um pouquinho de atenção. Marido, você trabalha tanto, você fica tanto tempo longe de casa. Fica um pouquinho comigo. Você não está vendo que eu estou jogando? Marido, fica um pouquinho comigo. Você não está vendo que eu estou jogando? Me deixa quieto. Marido. Ele jogou 4 horas consecutivas. E ela ali insistindo, querendo um pouquinho de atenção. Ele levantou enfurecido, deu-lhe um soco, ela caiu de mau jeito, bateu com a cabeça e foi a óbito. Esse pai aqui representa Deus. Meus filhos estão na cama, eu estou aqui com os meus filhos. Eu estou aqui com os meus filhos. Mas não podemos atacar e dizer que são só os pais que se esquecem dos filhos. Acho que hoje mais os filhos se esquecem dos pais. Os filhos ficam mais na internet, mais com os amigos, do que se preocupam em ficar com os pais. Pobres dos pais quando envelhecem hoje. E filhos são tão envolvidos com o mundo, com as amizades, com a internet. E os pais ficam de lado. Pais que muitas vezes perderam noite de sono para ajudar a mamãe a cuidar do bebê. Mamãe de resguardo, ainda costuradinho, cheia de dores, o que é normal. E o papai acorda, vai lá para ajudar a mamãe na posição, para amamentar. Muitos homens fazem isso, graças a Deus. Cansados, corpo cansado.
ajudam muitas vezes. Sem falar no suprimento, porque uma das características do homem que representa Cristo, que é um pai, que é um marido, é provedor. Ele luta muito para prover. Claro, por favor, não dispensando a luta feminina, que hoje literalmente é idêntica, e às vezes até mais, porque além de trabalhar fora, tem a casa toda para cuidar, e ali minuciosamente cuidar dos filhos. Mas muitos pais se esforçam para estarem presentes, ao menos uma vez no ano, numa reunião escolar, quando a escola marca uma reunião com aqueles alunos. Alguns pais, homens, fazem questão de estar presente para acompanhar o seu filho na escola. Então, literalmente, irmãos, homens que doam a vida pela sua família, pelos seus filhos, que têm aquela atenção. Mas hoje, irmãos, a internet está dividindo, está quebrando o poder e a força dessa relação tão forte, que é de filhos e pais, de pais e filhos. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Mas esse pai, o amigo é amigo, ele é amigo. Está dizendo aqui, Jesus disse que é amigo. Jesus disse, amigo, empresta-me 3 pães. Amigo, versículo 5. Amigo, empresta-me 3 pães, você é meu amigo. Pois que um amigo meu chegou de longe, veio para minha casa, vindo de caminho. Eu não tenho que apresentar ele, não tenho nada para dar um lanche para ele, um jantar. Se ele respondendo disser, não me importune, não me chateia não, amigo, a porta já está fechada, meus filhos estão comigo na cama, ó, já botei todo mundo para dormir, estou aqui com os meus filhos, estou aqui contemplando meus filhinhos que estão dormindo. Às vezes os filhos têm marcas, irmãos, que levam isso para os seus próprios filhos. Meu pai nunca me tratou bem, meu pai nunca falou comigo direito, nunca me lembro de ter visto meu pai jogar uma coberta, um cobertor, uma manta em cima de mim por causa de frio. Falávamos aqui hoje pela manhã que muita gente guarda coisas no coração e arrasta isso a vida toda, prejudicando principalmente sua própria comunhão com Deus, trazendo coisas de passado num peso do coração, porque o diabo ele é bandido. Tudo o que é ruim, Satanás faz as pessoas somarem dentro de si, e ele trabalha de tal modo, de tal forma, que as pessoas têm aquilo como um tesouro. Por que eu digo como tesouro? Não que elas atribuam valor de coisas boas àquilo, mas porque elas guardam e fazem questão de guardar aquilo ano após ano. E a gente só deve guardar o que tem valor. Aí se guarda de verdade. Era um amigo. Amigo, meus filhos estão na cama, meus filhos estão dormindo. Ou seja, antes de atender você que é meu amigo, eu cuido dos meus filhos. Agora, e que filhos devem ser? Aí você para e contempla outra passagem em que Jesus fala de um outro filho, de outros filhos, outro pai e outros filhos. Nós estamos em Lucas, né? Vai no capítulo 15. Versículo 11.
E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, Jesus? Acredito que muitos pais iam esperar esse filho com um chicote na mão. No mínimo, com a cara muito entrunfada. O que você fez, moleque, com aquele dinheiro que você levou? Você acabou com tudo da família? Como é que você está aí? Agora que você está arrebentado, você vem? Pelo contrário, o amor do pai pelo filho supera todos os erros que o filho cometeu. Sabe o que é isso? É o amor de Deus pelo ser humano, entregando Jesus. Pare e pensa nisso. Não tem um ser humano, irmãos, que não tenha cometido pecado. Se não comete, o pecado de Adão engoliu e dominou. O pecado de Adão passou para todo mundo. Você vê um pai que o filho pede a parte da herança com o pai vivo, gasta tudo, joga tudo fora, vive na pior sujeira, vai aproveitar a vida, e o pai fica esperando aquele filho. Todo dia o pai está esperando aquele filho. O pai não vê a hora do filho voltar, não vê a hora de abraçar, de beijar aquele filho. A relação pais e filhos é muito forte, irmãos, é muito profunda. Lamentavelmente, muitos filhos hoje são como esse aqui. Querem curtir a vida, ficar na internet, desde criancinhas. É terrível. O pai, às vezes, passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa, quer ver como esses pais estão se conduzindo, é claro. Passei eu na escola bíblica, tem lá uma herancinha de 5 anos de idade, foi ali no outro prédio. E o menino está com o braço esticado, como se fosse uma metralhadora, 5 anos. E a mão como se fosse um revólver. Desse jeito que eu estou fazendo aqui. E ele fazia assim para lá, para a direita e para a esquerda. Rodava 80 graus, rodava 160 graus. E eu entrei, abracei a Herancinha e falei: vem cá, Herancinha, o que é isso? O que você está fazendo? Vou matar todo mundo. E os coleguinhas do lado, até alguns assustadinhos, 5 aninhos. E eu falei: Herança, o que você está fazendo? Ah, é o jogo. Tia pastora, é o jogo. É o jogo? Jogo de assassinato. É o jogo. E eu falei: com quem que você joga? Com meu pai. Irmãos, eu gelei. Ali eu gelei. Um pai jogar um jogo de combate.
de assassinato, de derramamento de sangue com uma criança de 5 anos. Que pai é esse que está ensinando o filho a ser um assassino, meu irmão? Que pai é esse que joga junto com o filho um jogo de combate, matando o tempo todo, sangue jorrando, uma criança de 5 anos? De vez em quando, irmãos, eu preciso parar e rever, para ver se os cristãos, os pais cristãos, papai, mamãe, não estão assim, seguindo um pouquinho o curso da sociedade, para não ficar muito de fora. Uma das coisas que Deus falava com o povo de Israel, literalmente Deus mostrava a eles a diferença entre o povo que lhe pertencia e de quem ele cuidava, e os povos que tinham todos os deuses do mundo, ou vários deuses, e que quando passavam aperto não tinham quem os socorresse. Houveram alguns períodos do povo de Israel, Deus usou alguns profetas para dizer rasgadamente desse jeito, né? Já que vocês querem imitar os povos vizinhos, quando vocês caírem em aperto, peçam aos deuses deles que lhes socorram. Ou seja, não vem me trazer problemas, levem para eles. É impressionante, irmãos, o que está acontecendo com o povo cristão. Infelizmente, a realidade é essa. Pai, celular na mão num canto. Mãe, corre aqui, corre ali, celular na mão no outro canto. Criancinha, celular na mão. Criancinha, celular na mão. A família está destruída, dividida dentro de uma mesma casa. Não somos contra a tecnologia moderna, usamos, tá? Hoje, se disser que não é necessidade, tá errando feio, porque facilitou as comunicações, facilitou tudo, enfim. Mas vamos aqui à realidade. Tudo com sabedoria de Deus e moderação. Até que ponto a internet não está engolindo o tempo que você não doa na comunhão com seus filhos? Irmãos, um dia desses fizeram uma pesquisa, apresentaram uma pesquisa nos noticiários aí, dizendo que as crianças não sabem, muitas crianças até 5 anos de idade, 6, não sabem o que é uma amarelinha. O que é um jogo de amarelinha? A criança não sabe. Aquele de pular com uma perninha até chegar com as 2 perninhas, e mais uma perninha, mais 2 perninhas, e vira para o outro lado, e uma perninha e 2 perninhas. E aí? Quem brincou de amarelinha? Pois é. Quem brincou de pique-esconde? Pergunta às crianças se eles sabem. Não, eles não sabem. Eles sabem o que são jogos, o que é violência, o que é rebeldia, o que são os Simpsons afrontando os pais, chamando o pai de cara, pô cara, mas não sabem o que é literalmente um pai jogando uma bola com o filho, levando um filho, apontando, apresentando lá para conhecer os animais. Um dia desses, um dos pastores, falou: pastor, eu me assustei. Sábado pela manhã, falei com a minha esposa, vamos fazer um tremendo café da manhã, porque a gente nunca fica, tá difícil comer junto, então vamos lá, vamos arrumar mesa, bota aí a criançada, 2 filhos. E aí, o pai virou para a menina e disse, quando ela pegou a caixinha do leite: filha, de onde vem o leite? Ô pai, por favor, tá aqui na caixinha. Filha, tô te perguntando de onde veio o leite. Pai, não é a fábrica que manda a caixinha pro mercado e a gente compra? Minha filha, eu nunca disse para você que há animais que produzem o leite? Explica, pai. Não, pai. Ele conversando com um amigo que é do interior de Minas e é dono de uma fazenda, o amigo virou-se para ele e disse: amigo, quando ela sair de férias, manda ela para casa que a criançada vai, minha esposa vai gostar muito. Tá bom. Mandou a menina para lá. A menina foi passar uns 20 dias na fazenda.
Ele próprio pegou a criançada e levou para ordenhar a cabra e a vaca. E a menina abriu a boquinha e falou: hã? É assim? Você não viu o bebê mamando na mamãe? O bezerrinho mama na vaca, é dali que saiu. Tio! E agora? Pergunta para as crianças quais são os jogos mais modernos de videogame, os últimos, a última criação. Vai, pergunta. Pergunta aos adolescentes e aos jovens quais são os jogos mais brutais. E eles vão te dizer todos os nomes. Mas pergunta o que é uma amarelinha, pergunta o que é um jogo de basquete, talvez agora por causa das Olimpíadas, por causa... Tá sério, irmãos. Tá sério, irmãos. Tá sério. O pai está esperando o filho meteu o pau, gastou tudo, jogou tudo fora, arrebentou com o dinheiro da família. Mas o pai está esperando, meu irmão. Esse é o pai que a Bíblia apresenta. Esse é o pai que é Deus, que te esperou, que me esperou, que nos ama, para dar ensinamento e dizer: assim que eu quero que você seja como pai, mas é assim que eu quero que você seja como filho. Não desse jeito aqui, filhinho lá aconchegado no papai. Esse fato aqui do filho pródigo tem o outro filho, são 2 filhos. O outro é trabalhador, é bonzinho, é tudo certinho, fica emburrado. E ele vai chegando. Lê comigo, vamos lá. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que amor desse pai. O irmão, é claro, está enciumado, né, irmãos? Muito enciumado. Eu sempre fiz tudo certinho, tudo direitinho, nunca machuquei meu pai, nunca feri meu pai, eu não estourei o dinheiro do meu pai na bagunça, na farra. Esse meu irmão fez tudo isso. Poxa vida, eu trabalho do lado do meu pai, eu ajudo meu pai o tempo todo, nunca me deu um cabritinho, pai. Filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, você não meteu a mão no cabritinho porque você não quis. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo: você é filho do Deus Todo-Poderoso. Por que não toma posse? Por que não assume as bênçãos? Muito cristão não recebe bênçãos porque não sabe, irmãos, chegar diante de Deus como filho e receber de Deus como um pai que tem tudo para dar aos seus filhos. Mas o foco aqui é o filho. Quer dizer que aquele que gastou, arrebentou com tudo, ele é recebido com uma tremenda festa. É o ser humano pecador, irmãos. Quando uma pessoa aceita Jesus, Deus não joga na cara: você é sujo, você fez isso, você tem o pecado de Adão, você se arrebentou, você fez isso, fez aquilo. Não. Por isso que Jesus não admite, irmãos, que nós, que somos seu povo, deixemos de liberar perdão para quem quer que seja. Porque o perdão, o verdadeiro perdão, Deus perdoou todo ser humano. Chegou perto dele, ele libera o perdão. Eu comentei hoje no culto da manhã, nós ministramos 7 semanas sobre perdão. 7 semanas ali no 699. Só 7 semanas para um acerto com Deus e acerto com quem for preciso para ficar limpo diante de Deus, com a alma lavada, para poder receber as bênçãos. E aí fui explicando cada semana, mostrando na palavra e a necessidade do perdão. Estava lá um moço, que não era membro da igreja até, nem era de Jesus, foi convidado, chamado por um vizinho. Por quê? 11 anos sem falar com o pai.
Pastor, 11 anos, irmãos. Para terem uma ideia, quando ele conseguiu um emprego bom, saiu de casa, alugou um apartamento na mesma rua dos pais. Se o pai passasse numa calçada, ele ia para outra, para o outro lado da rua. E aí? Por uma besteira, porque não aceitou uma correção do pai, correção justa. O pai não bateu, não espancou, o pai simplesmente disse não para algumas coisas. E impôs ali alguns limites, que o filho estava fora das regras. Mas o filho, quando o filho tem tudo o que quer, não aceita receber um não. Numa dessas reuniões, o filho chorou desesperadamente. Sabe o que Deus fez? Deus fez passar um filme dentro dele. Passou um filme dentro dele e ele foi lembrando da infância dele. Ele foi lembrando da luta do pai no trabalho, do esforço do pai para colocar tudo dentro de casa, de como o pai o acompanhava. Sempre que podia, o levava à escola. O pai ajudava a mãe dentro de casa. O pai chegou a dar banho nele. O pai cuidava. Aquilo foi passando dentro. O que Deus fez? Deus passou um filtro e disse, Deus olhou para ele certamente e disse, você só lembra das coisas ruins que você acha que são ruins? Correção é coisa boa, mas você achou que foi ruim? Então você vai ver agora, vai lembrar tudo de bom que teu pai fez. E aquilo foi passando dentro dele como um filme. E ele foi vendo um pai trabalhador, esforçado, que se arrebentava, botava tudo dentro de casa, que ajudava em casa, que cuidou dele. Ele acordou, chorou, terminou o culto, ele saiu rapidinho. Semana seguinte ele volta, todo feliz. 11 anos sem falar com o pai, 11 anos. Saí do culto, fui procurar meu pai. Meu pai olhou para mim e se assustou. Por quê? Porque eu tinha ódio dele. Meu pai pensou que eu ia fazer mal para ele. E eu chorei, abracei, pai, me abraça, me perdoa. E ele disse, meu pai chorou muito e eu chorei também. Eu fui um estúpido. Eu não tinha direito. Meu pai não fez nada demais. Ele só fez uso da sua prerrogativa de pai, da sua autoridade de pai. E ele disse não porque eu tinha que receber não. Só que na época eu não entendi. E ele disse, o diabo me enganou. E se tornaram grandes amigos. Esses dois moram aqui no bairro. Aí você vê aqui a figura de pai que Deus apresenta. Esse é o grande pai. O grande pai. É Deus, que entrega o único filho para derramar o sangue até a última gota, para lavar os pecados do pior pecador da face da terra. Irmãos, é coisa séria. Filho que tem algo no coração contra o pai, não importa o que o pai fez. Ah, mas o pai, esquece. Deus não admite que se guarde qualquer coisa contra quem quer que seja, quanto mais por um pai, por uma mãe. Coloca dentro de você. Aceitou a Jesus, se lavou no sangue de Cristo, assim como Jesus te perdoou. Esquece tudo e libera o perdão. Então, irmãos, aquele pai, primeiro que nós vimos, ele estabeleceu suas prioridades. Antes de pensar no amigo, ele pensou nos filhos. Antes de atender ao amigo, ele ressaltou: meus filhos estão aqui comigo na cama. Ou seja, eu prefiro estar com os meus filhos do que me afastar deles. Pense, porque muita gente está desperdiçando um tempo preciosíssimo. Eu garanto que muitos pais que estão num leito de hospital hoje, que estão pensando e repensando, revendo a vida que tiveram, se puderem sair desse hospital, desse estado, vão reiniciar a vida de uma forma muito mais linda do que viveram até agora. Com certeza vão dizer: eu tenho uma nova chance, pois agora eu vou dar valor ao que tem valor. Muitos pais não atentam para o sorriso de uma criança. Às vezes a criança está irritadinha, está chatinha, tá? Que na verdade, quase que inconsciente, está fazendo um apelo gritante para dizer: olha para mim, me dá um abraço, fica comigo. Hoje filhos estão à míngua sem carinho dos pais e muitos pais também sem carinho dos filhos. Infelizmente a internet está fazendo isso. Verifique se o tempo que você dá à internet, você dá para a sua família. Porque se você não está dando, o erro é grave. A internet é muito boa, espetacular para ajudar hoje em tudo. Comunicações, pesquisas. Não existe o maior
veículo de pesquisa dos nossos dias realmente é a internet. Mas muitos não estão sabendo valorizar, não estão sabendo usar, estão extrapolando. Distrações, entretenimentos, brincadeiras, jogos, comunicações desnecessárias, exposições absurdas. Eu assisti uma matéria um dia desses, às vezes, sempre tarde, muito tarde, mas foi... eu não vou ficar falando emissora nem... Já era muito tarde, um domingo. Depois de terminar todo o trabalho, para casa, vamos lá. A TV estava ligada e vem lá umas matérias e veio uma sobre exposição na internet. Um rapaz, repórter, ele foi para a reportagem analisar o perfil de um internauta. Ele entra no perfil do rapaz em todas as redes. Aí encontra o rapaz no Facebook, encontra no Instagram, encontra aqui, encontra ali, encontra... E aí começa a pesquisar sobre o rapaz. Bom, o rapaz simplesmente fotografou a casa e pôs lá no Face. Tá lá a casa, tá lá o número da casa. Numa conversa, escapou o nome da rua que morava. Um fato acontecido entre a rua tal e a rua que eu moro. Pronto, já falou. Aí fala o cachorrinho. Foi falar do cachorrinho com tanto carinho e tal, o nome do cachorrinho. E daqui a pouco, puxa, no dia do aniversário do meu filho, eu tô de serviço, não vou poder fazer isso, fazer aquilo. O fulano vai ficar chateado comigo. O nome do filho, o dia do aniversário do filho, tá tudo lá. E aí, porque o meu trabalho, não sei o quê? Não, porque funcionário que ganha X, ou seja, eu ganho X. Bom, resumindo, para completar, fotografa o carro e tá lá a placa do carro. Desse jeito que eu tô te falando. O repórter vai até ele e diz, fulano. Aí ele olha e se assusta. Você me conhece? Conheço, te conheço muito bem, mas eu não te conheço. Você não me conhece, mas eu te conheço. Teu nome é fulano de tal, tua mulher chama-se fulano de tal, teu filho fulano de tal. Ah, detalhe, vê se dá um jeitinho de presentear o teu filho no dia tal, não é aniversário dele. Como é que você sabe? Ô, amigo, você estacionou aqui para ir na loja, você falou que ia comprar um presente. Amigo, eu sei mais de você e da tua vida, eu garanto, de que muitos dos teus amigos íntimos. Como? Você botou tudo na internet. Eu sei quanto você ganha. Eu sei a rua que você mora. Ah, aliás, eu conheço a tua casa. A fachada eu conheço. Ele arregalou os olhos e se apavorou. Aí o repórter falou, será que não é momento de você parar e rever tanta exposição na internet? E outra coisa, amigo, o tempo que você fica na internet, porque o que tem de conversa tua, amigo, o repórter falou isso. Aquele pai disse, amigo, não enche minha paciência agora não, para, eu tô aqui com os meus filhos. Curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, o tempo que não foi dado ao casamento, o tempo que não foi dado ao Senhor acima de tudo. Um pai que quer ouvir os filhos. Um pai que quer escutar, ouvir as orações dos filhos. Um pai que quer atender os filhos. Um pai que quer responder aos filhos. Um pai que diz, ainda que não atenda, não abra a porta, não se levante para atender por ser seu amigo, vai se levantar sim e vai atender por causa da importunação. Pai, o Senhor chega a dizer, vem falar comigo, enche a minha paciência, que até aquilo que eu não quero te dar, se você insistir eu vou acabar te dando. Embora muitas coisas que você pede não são boas para você, e muitas não era o momento. Pai, às vezes o cristão não entende por que ele não é atendido. E o Senhor poderia responder tranquilamente, mas o filho está tão longe,
Está dentro da sala, mas está navegando na internet. Viajou no jogo, incorporou o personagem e o diabo entrou. Então não é por acaso, Pai, que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que está se tornando alienígena. A verdade é essa, Pai. Distante de uma realidade para viver um mundo fictício. Pais e filhos hoje quase não se conhecem mais. Pai, feliz é aquele que se aproxima do Senhor, que sabe administrar a sua vida, que dedica tempo ao Senhor, porque vai enxergar na palavra que precisa ensinar os seus filhos, que precisa conduzir os seus filhos. Mas os filhos também vão enxergar, Pai, que precisam desligar o celular, assentar-se à mesa e olhar no rosto do Pai, nos olhos do Pai, nos olhos da mãe, que precisam sim, Senhor, rever a sua vida para andar na verdade. Pai, depois ficam as guerras, é irmão guerreando contra irmão, é irmão combatendo irmão, pais que não conhecem filhos e filhos que não conhecem pais. Alguns pais que deram a vida pelos filhos, trabalharam duro, Pai, duro, para oferecer o melhor para os seus filhos. Mas os filhos não entenderam. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está nos mostrando. É tempo de parar, refletir, então, colocar as coisas nos seus devidos lugares, estabelecer as prioridades, para dar valor ao que tem valor e desprezar o que não tem nenhum valor. Nosso Deus, Pai, quantos pais não se assentam à volta de uma mesa com seus filhos? Quantas casas não se arrumam uma mesa para uma refeição em conjunto, em que a família não faz a refeição junto? Quantos filhos, Pai, nunca jogaram uma bola com o pai? O filho está na internet, o pai trabalha muito. Jesus, ajuda teu povo, ajuda a tua igreja, desperta teu povo, porque nós temos, Senhor, em primeiríssimo lugar, nós temos a responsabilidade e o compromisso com o Senhor, que é de amor, Pai, que é de comunhão, que tem de ser prazeroso, com alegria. Mas temos a vida terrena, Pai. E, Senhor, nós estamos contemplando tristemente uma sociedade em que as famílias não se conhecem. Filhos não conhecem pais, pais não conhecem seus filhos. Senhor, ajuda para que pais coloquem seus filhos na cama, que contem aquela história bíblica, que façam ao menos, Senhor, um afago nos cabelinhos, Senhor, na cabecinha, para dizer: vai dormir, meu filho. Pai, nós agradecemos pelo teu amor, por tudo que o Senhor nos mostra, nos ensina e nos ajuda. Amém. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.